Agora vamos fazer a alteração e a exclusão, né, de um item. Existem várias formas de vocês alterarem os dados e tal. Eu vou apresentar apenas uma que eu considero simples, né, para a gente começar, né? Então, se a gente executar aqui, vamos perceber o seguinte, né? Eu vou ter aqui meus dados, certo? E vou ter, né, itens aqui na minha tabela. Então, toda vez que eu clicar em algum campo aqui e, por exemplo, preencher aqui, né, se eu apertar em adicionar, eu vou adicionar um novo. Caso se eu apertar em alterar, né, eu vou alterar o campo selecionado, certo? Então, fazer isso aqui é para substituir. E excluir, cliquei aqui, eu vou excluir o campo selecionado. Então, a lógica seria essa. Aqui, né, deixa eu apagar isso aqui que ficou para não ficar aparecendo. Então, o que, que vai acontecer aqui? Para alterar, a gente vai fazer a mesma coisa, porém, eu vou pegar, toda vez que eu clicar, né, ponto i recebe, né, diz ponto table alunos ponto get model, get select model, ou seja, o item que eu selecionei, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, get selected index, tá? Então vamos só dar um print aqui, né? Eu vou imprimir o valor de só para a gente entender como é que tá a dinâmica disso aqui. Ou seja, toda vez que eu apertar o botão de alterar, eu vou pegar, né, o índice do item que eu selecionei. Ou seja, ó, se tiver -1 é porque não tem nada selecionado, tá? Se por um acaso, né, eu inserir algum dado aqui e eu apertar em alterar, ele apareceu, ó, ele é o 0, né? Então, se eu colocar um outro valor aqui, esse uvo tem que ser o 1. Então, ó, então 0, 1. Então, eu tenho o índice dele, tá? Se for necessidade, eu quiser pegar o objeto, é só utilizar o selected index, você pega o item. Se vocês olharem aqui, o get selected item, ele retorna um objeto aluno, tá? Então, se vocês precisarem aí pegar o objeto, né, para poder preencher, fazer o que vocês quiserem, vocês podem, tá? Nesse caso, eu vou usar o index aqui mesmo, beleza? Eu vou fazer uma verificação simples. Se i for, quando i, né, se i for maior que 0, né, porque se for menor do que -1, ele não faz nada, né? Ele não tem nada selecionado, então não tem por que estar verificando. E aqui, para adicionar, é exatamente a mesma coisa lá do de adicionar. Vou colocar aqui, certo? A diferença é que, de vez de eu adicionar o aluno novo, eu vou dar um set. E esse set, ele tá pedindo aqui, né? Eu posso dar um set aqui, set all, né? Se tiver uma lista, por aí vai. Mas eu tô aqui um set, vou passar o index e o aluno que eu quero, né? Então, eu pego o index lá que eu estou selecionado e passo o meu novo aluno para esse botão, né? Então, o que é que vai acontecer aqui na prática? Então, se eu tenho um aluno aqui, né, vou botar até outro aqui para a gente ir testando. Pronto. Eu tenho esse aluno aqui primeiro, esse 55, vou alterar. Opa, entradas inválidas, realmente, né, tá vazio, não posso fazer nada. Então, eu vou criar um novo aluno, certo? E eu vou botar alterar. Lembre que esse campo aqui, né, tá selecionado. Então, se eu alterar aqui, ele mudou, tá? Então, já mudou aqui. Se eu quiser alterar o de cá também, né, e alterar, ele
Travou? Oxi, travou. Deixa eu ver por quê. Oxi. Acho que eu botei alguma coisa aqui. Na lógica aqui, maior que zero. Não, não é maior que zero, é maior igual a zero. Porque zero é um índice, né? Então tá funcionando. Foi um erro de lógica aqui mesmo, que era para botar igual. Maior ou igual a zero, porque zero ele é um índice válido, né? Então tá aqui. Então eu posso alterar, né? E ele vai funcionar perfeitamente. Tá? Se eu apertar aqui, ele não vai fazer nada, porque eu botei para verificar lá, né? Se ele for menos 1, ele não faz nada. Mas se eu apertar aqui, ele vai dar entrada inválida. Então tá aqui nossa alteração bem simples. A exclusão, ele vai funcionar da mesma forma, tá? Então eu vou pegar aqui o índice, o index dele, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer só a verificação aqui, se o i for maior ou igual a zero, né? Porque se for menos 1 também não pode fazer nada. E vou fazer o seguinte, diz ponto alunos data. Lembra que eu falei que é uma lista observable, né? Ou seja, tem alguém observando os dados dessa lista. Então, se eu simplesmente mandar um remove no i, ele simplesmente vai remover aquele campo que eu estou selecionando. Então, né? Então, só para a gente finalizar isso aqui. Se eu quiser aqui, né, por exemplo, colocar vários itens aqui, né? Posso criar vários objetos alunos aqui. Add all. Pronto. Então vamos lá, né? New aluno João só para a gente preencher aqui. Então isso aqui funcionaria basicamente como o DAO de vocês, né? Então vocês colocaria aqui alguma coisa. Pronto, só para preencher aqui. Então, quando eu colocar aqui, já teremos valores aqui. Se eu quiser alterar, né, a gente já fez, né? Então, vamos ver se está funcionando aqui o primeiro campo, né? Então, o primeiro aqui, tá funcionando agora. E se eu quiser excluir, selecionei aqui Maria, apaguei. Se eu quiser excluir o outro agora, também apaguei. Então, já temos aí o adicionar, né, o alterar e o excluir funcionando, né, e pelo menos uma aplicação simples finalizada, certo? Então, até mais.